Então, veja bem, esse início, né, após o Lavacar, já trazia lá nos tempos de criança que eu queria também, tinha um sonho, que era o quê? Que era ir pro quartel. Falava que quando fizesse a idade, eu largaria tudo para ir então para o exército. Por quê? Porque era com 18 anos ou após isso só através de um concurso. Mas como eu não queria a carreira militar para mim, eu queria só passar um período... Pegar experiência. Para mim ter como experiência, para mim ter como base, ver como que funciona lá. Foi quando então eu estava com o meu Lavacar na época, estava bem, estava indo. Gradativamente um crescimento, você via que o teu cliente ele voltava, retornava, trazia outros. Foi quando então eu peguei e falei assim, não, agora eu deixo tudo isso em busca de um objetivo. Sim. Bem claro que era o quê? Era ter essa experiência que na vida eu não teria outra oportunidade a não ser aquela. E eu sempre fui assim, é melhor às vezes eu me arrepender de algo que eu fiz. É claro que não é para tudo, né? Na vida ter isso, né? Mas vamos dizer assim, o que é importante? É melhor eu me arrepender de algo que eu fiz do que me arrepender de algo que eu deixei de fazer e após isso não terá outra oportunidade. Aí então foi onde que eu peguei, chamei um amigo meu lá do Salto e falei, tu quer dar prosseguimento no Lavacar? Sim. E ele até questionou, por que você quer sair? Eu falei, não, porque eu quero ir pro exército. Aí foi quando então ele deu prosseguimento, só manteve o Lavacar, né? Que existe até hoje, por sinal. Ele manteve o Lavacar e eu fui então em busca dessa experiência aí muito, muito bacana que foi o exército. Fiquei no ano de 2012 até 2014. Conta aí algumas histórias que você Militar, viveu lá. Então, Foi isso aí. Essa questão tem até uma brincadeira interna que todo mundo fala que no seu ano foi mais sugado, que foi mais puxado. Então, todo mundo vai falar que no meu ano foi difícil, porque no meu ano era isso e aquilo. Mas assim, o exército, ele te ensina muito. Experiências que eu aprendi dentro do quartel foi o seguinte, que existe uma ordem, uma seleção natural na vida. O que é essa seleção? Tu coloca lá 100 pessoas junto no mesmo ambiente, dentro de poucos dias vai formar o grupinho que se compatibiliza com cada tipo de estilo de vida. Vai ter aquele que está no exército só por estar, que ele está lá e para ele tanto fez quanto tanto faz. Vai ter aquele que foi porque gostou e gosta e queria estar lá. E vai ter aquele que gosta de ir para festa, vai ter aquele que gosta de ficar só dentro do quartel. Então, essa seleção natural da vida, ela acontece muito claro lá, né? Então, essa ideia de você identificar, porque eu sempre vejo assim, eu tento olhar as coisas e ver qual que é o estilo de cada pessoa, qual que é o perfil, o que ela quer demonstrar. E isso dentro do quartel, ele me auxiliou muito, porque eu vi assim, tu consegue perceber que pessoas que têm aquela atitude, elas chegam em tal lugar. Pessoas que não têm aquela atitude, elas chegam em outro lugar. Sim. Então você começa a aprender com determinados tipos de pessoa. E isso dentro do quartel me ajudou. Né? Me ajudou eu ter essa visão, sabe? E claro que lá você aprende também muitas questões assim de companheirismo, de saber o que é sentir na pele algo. Sim. Por exemplo, se nós falar de fome, é fácil eu dar um discurso aqui dizendo que a fome do mundo tem que acabar, que as pessoas têm que destinar dinheiro para aquilo, mas se eu nunca passei fome, é um tipo de análise. Agora, quando você passou fome, você sabe de fato o que é a fome e o que ela representa no mundo, né? Falar de frio quando nós estamos com um casaco é fácil. Agora, falar de frio para quem não tem um casaco é diferente, é outra tonalidade. E no exército tu sente na pele todos esses tipos de emoções. O que é o esgotamento físico? Tu vai aprender lá. Qual que é a sensação? Qual que é a sensação do frio? Você vai ter passado pelo frio de forma intensa, né? Fome, tu vai ter passado fome de forma intensa. Então, o exército ele traz essa base, que ele nos molda o quê? Para ter aquela moral de falar assim, peraí, eu passei por isso, eu passei por aquilo.
Então, na vida futura, quando acontecer algo parecido, eu sei que aquilo é passageiro ou eu sei o que fazer para que aquilo pare de acontecer. Ou até mesmo para valorizar, né, eventuais confortos que você adquire na vida, né, as situações que você passa. Fala, nossa, ó, e de fato quem sente frio, quem é morador de rua e sente frio todos os dias, né, você vai sentir, você já experimentou aquela sensação, então você sabe que você ali com o seu casaco, você com o teu abrigo, tá sentindo um conforto que outras pessoas não estão sentindo. Então também é uma questão, ele cria uma empatia, né, uma outra perspectiva de vida para quem ainda, né, recém está chegando aí na fase adulta. Conta algum perrengue, alguma história, tu deve ter alguma coisa de lá, né? Sempre tem. Uma coisa engraçada que possa ser divulgado aí, né? Serviu em Beltel? Não, em Cascavel. No 33º Batalhão de Infantaria. Na época era 33º Batalhão de Infantaria motorizado, o que mais tarde veio a ser 33º Batalhão de Infantaria mecanizado, né? Que era através de um tipo de veículo, depois passou a ser através do Guarani, que mais tarde hoje é um carro de combate que o Exército utiliza bastante. Mas, Rafa, falar de perrengue, cara, assim, eu fiz o curso de cabo no quartel, né? Fiz o curso de cabo e ele é no frio. E eu me recordo que o nosso cerimonial de abertura foi no começo do mês de junho. Imagine, Cascavel, um frio, um vento, a sensação térmica muito baixa. E então, veja bem, parece que você, quando estava fora do quartel, era uma temperatura lá de 10 graus. Quando você entrava, parece que o próprio psicológico teu já ia para 6, entende? Aí, essa que eu sofri muito com o frio lá. Eu sou uma pessoa que gosto muito do calor, não gosto do frio. Então, para mim, o frio foi das coisas que eu mais tive como uma dificuldade, né? Mas voltando a falar ali, o nosso cerimonial de abertura, ele era às 5 horas da manhã. Então, para você chegar às 5 horas da manhã, era no local. Então, você tinha que, no mínimo, acordar às 4. Aí você começava a fazer parte daquilo, se preparar o coturno, preparar a farda, fazer toda aquela... Eu já não tenho muita barba, né? Hoje eu tenho um pouco mais, mas tinha que fazer a barba, que nem o André, que tem bastante barba e ia sofrer dentro do quartel, né? Então, eu tinha que fazer a barba e sempre estar com o cabelo bem cortado. Tinha que cortar a cada 3, 4 dias, você tinha que cortar o cabelo. E essa era uma prática que lá acontecia muito, sabe? E eu me lembro que, então, a gente começava às 5 horas da manhã, num local que eles estipulavam. A gente passava o dia inteiro nas atividades, né, nos treinamentos. Geralmente era sugação física, né? E faz flexão, e corre, e vai para lá, vai para cá. E tem instrução de armamento, instrução de várias situações dentro do quartel. Mas aí o que acontecia? Eles sempre tentavam tirar o quê? O teu conforto. E eu me lembro que nos primeiros dias do curso, nós tínhamos que fazer a seguinte situação. Começava então, você tinha que acordar às 4 horas da manhã. Às 5 tinha que estar em forma no local que eles determinavam. E você tinha que assistir o jornal da Globo, aquele jornal que passava por último lá, era meia-noite e um pouco. Assistir até o final e fazer um resumo da última reportagem para no outro dia você entregar a folha pronta. Então veja bem. Você assistiu, ele sabia que você assistiu. Exato. Então, veja, você dormiu 4 horas. Dormia 3, 4 horas ali durante um período grande. Não era tipo 1, 2 dias, vários dias que você tinha que fazer isso. É claro que às vezes eles davam outras atividades. Tivesse um erro, por exemplo. Todo mundo vai ter que fazer uma redação sobre tal tema. Chegava depois, horário, tinha que fazer redação. Claro que não se resumia só a redação, né? Sim. Só estou dando um exemplo que isso acontecia muito, né? Então, são coisas assim que ficam marcadas, né? Sim. Que depois você lembra mais tarde. É claro que os ensinamentos que você recebia, conceitual, eu digo, que era o quê? Lições de vida. Como se portar, como que nós devemos ser, qual que é a forma ideal, né? Lá você aprende muito isso, você aprende a ter essa base,
você saber ajudar o próximo, você saber estender a mão. Se saía todo mundo do batalhão para uma corrida de 20 quilômetros, não voltava só a metade, voltava todo mundo. Então são coisas que você vai aprendendo. Coletividade, né? Exato, coletividade, o companheirismo. Então tinha pessoas que tinham dificuldade na corrida, você tinha que ajudar ele, empurrar ele para que ele ficasse na frente sempre. Então essas lições você acaba o quê? Trabalhando a questão do ego. Porque tem muitas pessoas no nosso dia a dia que eles acabam não tendo essa situação do que eu não tenho problema, por exemplo, se o André ele chegar na minha frente. Porque para mim, eu e ele... Cada um tem uma Exato, vida diferente. cada um tem uma história. Tem o seu tempo. Exato, cada um tem uma história. Sim. E lá não. Lá você aprende que, de fato, se ele chegar na tua frente, não tem problema. Você chegando é o que importa. Então, essas lições que eu trago para minha vida e tento sempre... Um André entrou no exército, o outro saiu? Com certeza. Isso é notável. Dos amigos e quem acompanha falava, você mudou muito, você... Sim. Embora eu digo que eu tive uma base muito boa em casa. Sim. Né? Então isso me fez não passar tantas dificuldades, porque eu já tinha um pouco de disciplina. E essa disciplina lá, ela foi mais aguçada, então eu consegui rapidamente me adequar. Porque eu vim de família que é bem rígido no que diz respeito a ser disciplinado, não, embora eu sempre tenha dado aqueles deslizes e tal, nem sempre... Foi disciplinado, né? Acontece. Exato, é fase, né? Fase. Não, faz parte. Isso, exato. Sempre tem um outro, né? Que não vai ser exatamente daquilo que se idealiza, né? Então, assim, eu acho que exército... Eu não cheguei a me alistar, não cheguei a participar. Não, dispensa na época aqui. Vocês se alistaram aqui em Dois Vizinhos mesmo, na época? Sim. Isso. Não tinha nenhuma pretensão de ir para exército. Não, nem eu. Mas acho que é legal. Sim, eu ouço os caras contando essa história, compartilhando, né? E eu acho que é interessante. O exército ensina muita coisa, assim, né? Pelas histórias que eu... Na época, Rafa, vocês comentaram que se alistaram aqui na cidade. E geralmente quem queria servir tinha que se alistar numa cidade que... Maior que chamasse, né? Isso, e que tivesse exército. Eu saí de Salto do Lontra e fui a Cascavel me alistar lá. Então, procurou. Foi até. Ele queria o esgotamento físico. Era meu sonho. Eu acho que se na época eu não tivesse oportunidade de ter ido, eu acho que era uma frustração. Mas Deus, ele sempre foi bondoso.